Como você falou na questão da saúde, a minha principal função quando eu entro naquela casa, primeiro é ter um gabinete de portas abertas para o povo da enfermagem. A enfermagem precisa ter onde procurar e levar suas demandas e ser recebida, não somente apenas em ano eleitoral, quando agora vários nomes querem pegar carona dizendo defender a enfermagem. A enfermagem tem que estar esperta e ver quem sempre foi a Brasília lutar pela enfermagem, quem lutou ao lado da deputada enfermeira Rejane e conseguiu as 30 horas para o Estado. Nós temos que estar ao lado de quem lutou pelo piso, nós temos que estar ao lado de quem vai e cobra desse prefeito uma coisa simples, que é uma geladeira para os funcionários dentro daquele hospital que é o Menino de Deus e a geladeira chegar com 4 dias. Esse é o poder do meu vídeo hoje na rede social para fazer denúncia. Se eu já consigo movimentar dessa forma com um simples vídeo, imagino que eu não posso fazer lá dentro. E é lá que eu quero estar. Para quê? Para abrir a porta para a enfermagem, para que a gente exija que aquele esqueleto de maternidade que está largado às traças, lá no Culubandê venha a ser concluído, porque aquilo ali é uma maternidade de alta complexidade. E isso é uma falta de respeito até com os futuros gonçalenses, que quando eles estão para nascer, a sua mãe tem um agravamento, ela tem que sair da maternidade Maruniajá e buscar fora da cidade. Se forem 2, 3 mulheres tendo complicações no parto, juntas, essas mulheres terão uma ambulância apenas disponível. Então nós temos que lutar para que aquilo lá não seja apenas como o prefeito, para ganhar a eleição, disse que iria construir. E o mandato dele agora está acabando. Então ele vive por aí pintando prédios que existem, dizendo que está inaugurando. E a gente que está na saúde, a gente tem dificuldades. O assédio moral é algo que eu quero combater. Chega dessa coisa de ser, muitas das vezes, sem a mínima competência técnica, ocupar quadro de chefia e esquecer que é a enfermagem e acabar pisando e sendo um assediador do seu colega. Isso eu quero colocar fim aqui nessa cidade. A cidade pode ter um prefeito capitão, mas nós não vamos viver à base do coronelismo. Nós temos que fazer uma política ampla. Falando da educação, acabou meu tempo, né? Acabou meu tempo, gente. Como foi falado, obrigada. Eu sou Leila, né? Leila do Jardim Catarina. E quando a gente fala de educação, eu falo numa visão olhando a nossa população que não tem escolas com condições necessárias para os alunos. A gente não tem creche para as crianças. Os adolescentes vão para a escola e acabam desistindo de estudar, porque não tem um plano, uma organização, uma ação para que o aluno permaneça na escola. Porque ver vaga para o aluno não é encher as cadeiras e deixar as turmas cheias, mas é a gente tem que ter ações onde os alunos queiram, se estimulem em ficarem em sala de aula, com propostas boas para o engrandecimento deles e que eles vejam e contribuam para o crescimento também da sociedade, também do nosso município, porque encher uma escola não é só isso que é importante. E a gente vê a precariedade que estão as escolas, os alunos vão para as salas de aula e muitas das vezes não tem aula, o professor precisa também, alguns professores, né, a gente sabe que tem que haver um investimento maior para o professor, até mesmo para eles terem esse estímulo, né, de ajudar na educação. Também os salários dos professores, porque muitos professores estão ali, estão desestimulados, tem aquela quantidade de alunos e a gente tem que pensar nesses dois lados. A educação como prioridade da nossa sociedade, porque a base é a educação. A gente não pode cobrar algo de um jovem que não teve oportunidade nem chance de estar numa escola
com eficácia, com eficiência, com ações que viessem fazer dele um jovem com uma mente aberta para uma sociedade com direitos. São direitos que os jovens têm que ter, as crianças, e isso desde pequenininho, porque se a gente consegue escolas, creches, para os alunos, eles vão crescer tendo um ambiente diferenciado, porque os nossos jovens da classe média, classe alta, eles entram numa escola, numa sala de aula, eles têm um tablet, eles têm um computador, e os nossos jovens? A gente sabe que o governo não investe nos professores, nas salas de aula. Isso é muito importante para o aluno, ele tem que ter os seus direitos afirmados. Gente, saúde. A gente está vendo agora diversas denúncias, né? Mas quem frequenta, quem precisa do serviço de saúde de São Gonçalo, sabe o caos que está sendo. Eu tive vários episódios com meus afilhados, com meu pai, com a minha mãe. E aí é muito difícil você estar naquela situação vulnerável ali, uma pessoa doente, sem você saber, não está conseguindo ver? Você está fazendo um barulhinho chato. Sem você saber o que está acontecendo, né? Como socorrer seu familiar, seu ente querido, e ter aquelas condições precárias dentro do espaço, se diminuir de repente o volume melhora, dentro do espaço da saúde. Então, eu tive vários episódios, recentemente teve a história do rato, não sei se vocês viram o noticiário, mas eu mesmo tive a oportunidade de sofrer diversas situações ali socorrendo meu pai, socorrendo minha mãe, socorrendo familiares meus. Quem precisa daquele serviço ali sabe o quanto precário está. E quanto também os profissionais que lá estão sofrendo também, porque é muito difícil. Eu me lembro de um médico falando assim: você pede para a enfermeira X, porque a enfermeira X vai lutar, a enfermeira vai lutar para seu pai conseguir um leito, porque senão, se ela não estiver aqui no plantão amanhã, o seu pai vai continuar nessa cadeira. Eu falei, mas meu pai não vai ficar aqui nessa cadeira de jeito nenhum, porque vai passar a noite meu pai e minha mãe em pé, e meu pai sentado na cadeira porque não tem leito para ele. E aí peguei e levei pro hospital estadual. Mas isso é muito sofrimento para quem está ali naquela situação, né? Então, é o momento que a gente está mais vulnerável, quando a gente está, ou quando a gente está doente, ou quando alguém está doente da nossa família. A saúde é muito sério, é a nossa vida, né? Está em risco ali, a vida de quem a gente ama. Então, no outro minuto eu vou falar da educação. Em relação à educação, aqui a nossa companheira Leila já falou muito bem da questão da creche e tudo mais. Eu sou da educação, conheço essa rede, já fui subsecretária, conheço bem, já fui do Conselho Municipal de Educação, sou supervisora, né? Sou professora supervisora, então, além de tudo, além de rodar nas escolas municipais, eu rodo escolas particulares, rodo nessas creches comunitárias, né? Não nesse momento agora, porque eu estou agora no gabinete da deputada Érica Takimoto, mas durante toda a minha trajetória aí, desde 2005 para cá, eu me movimentei muito nas creches conveniadas, nas creches comunitárias, nas questões das creches do município e nas questões da escola. Quem não viu, eu recomendo ver uma reportagem recente que saiu da Escola Municipal Alberto Torres, mas eu digo para vocês que aquele movimento que as mães fizeram, ainda bem que elas fizeram, porque nós tivemos um ataque no nosso plano, como eu falei anteriormente, já vou fechar. E o que aconteceu? Nós estamos silenciados e silenciadas, porque o plano, ele acaba fazendo com que a gente fique ali no cabresto mesmo da direção que é indicada por vereadores e vereadoras ou lideranças comunitárias. Então, dito isso, gente, é muito importante as famílias fazerem aquele movimento que foi feito lá no Alberto Torres. E o que está acontecendo na Escola Municipal Alberto Torres está acontecendo em todas as escolas. Insalubre trabalhar numa escola sem ar-condicionado, sem ventiladores, sem bebedouros e por aí vai.